Obviamente, eu já toquei no assunto Filipão várias vezes em vídeos anteriores, mas esse vai ser específico sobre isso. Vamos nos aprofundar um pouco sobre o caso Filipão, se deve ficar, se deve sair, né? Porque é o que está na boca do gremista no momento, nos grupos de WhatsApp, discussões e etc. Eu acho que é uma questão que divide um pouco as opiniões. Acho que quase todos os gremistas estão insatisfeitos, ou, né, levemente insatisfeitos ou muito insatisfeitos, mas de uma forma ou outra ninguém está totalmente satisfeito com o Filipão. Mas mesmo assim, nem todos acreditam que demiti-lo é o caminho. E boa parte dos gremistas acreditam que sim é o caminho. O que eu acho? O que eu acho disso? Eu acho que depende. Não é ficar em cima do muro. Eu vou dar a minha opinião categórica aqui durante esse vídeo. Mas a gente tem que partir, antes de dizer o que a gente acha, a gente tem que ver o contexto, ver o cenário. E eu tenho que partir de uma tese que eu tenho, de uma premissa que eu tenho, que se consolidou lá por 2010, 2011, que é o exemplo que eu sempre dou para esses casos. O Grêmio de Renato saiu do Z4 e foi pro G4, né, numa arrancada épica lá, quando o Renato assumiu o time. E era um time de 2010 que começou a jogar muito bem. Começou a jogar muito bem. Depois que o Renato chegou, acertou o time, o anímico da galera. Então, assim, quase todo mundo que entrava bem. Todo mundo que era escalado dava conta do recado. Se eu não me engano, era o ano do Clementino. Vocês lembram do Diego Clementino? Ele entrava, um cara que era ruim, entrava sempre nos finaizinhos dos jogos e fazia gol. Era impressionante, porque era o famoso tudo dando certo, tudo encaixado. E naquele time tinha só um cara que era o meio que bode expiatório. Quando a coisa saía um pouco errada, quando o time não jogava tanto, sobrava via de regra para um cara. Um lateral esquerdo chamado Fábio Santos. Fábio Santos. Pois bem, ele virou o bode expiatório, virou assim a válvula de escape, né, da torcida. Não tinha quem reclamar, em quem botar a culpa de eventuais fracassos mais pontuais, assim, né? E era nele que a galera descontava toda a sua ira. Pois bem, em 2011 assume o presidente Duda Cref e uma das primeiras medidas dele é dispensar Fábio Santos. Fábio Santos foi para o Corinthians e a torcida do Grêmio ficou faceira. Parabéns, Duda Cref, liberou o Fábio Santos. Ele foi para o Corinthians ser campeão do mundo. Ele foi para o Corinthians ser campeão do mundo. E aqui está meu ponto. E o Grêmio jogou a Libertadores de 2011 com dois laterais esquerdos, que eu não sei nem dizer quem era o titular. Eu acho que a gente tinha dois reservas se revezando. Gilson e Bruno Colasso. Gilson e Colasso. Foi com esses dois caras que o Grêmio jogou a Libertadores de 2011. Né? Aquela pré-Libertadores, até fui ao Uruguai lá jogar contra o Liverpool em Montevidéu. Gilson e Colasso. Então, assim, tu pode não gostar de um profissional, de um atleta, de um treinador, e pode até desejar que ele saia. Mas ele sair só vai ser parte da solução. Se não vier ninguém melhor, ou se tu já não tiver alguém melhor no grupo que vai ganhar espaço, se não acontecer nada nesse sentido, a saída do cara não necessariamente é boa. Então, as pessoas dizem, fora Filipão, sai o Filipão, tá na hora de sair o Filipão, tá na hora de tirar o Filipão. Eu não posso dizer se eu concordo ou se eu discordo sem tu me dizer quem entra. Sai o Filipão para entrar o Simeone, eu assino agora. Eu levo o Filipão ao aeroporto, ou a Caxias, ou a Canoas, sei lá para onde que o Filipão vai, né? Se tu me disser que sai o Filipão e entra o Hélio dos Anjos, pelo amor de Deus, fica Filipão. Então, assim, e eu não acho que o Filipão sair resolve um problema e quem vai entrar é outro. É o mesmo, cara. É o mesmo. É amadorismo a gente demitir o Filipão pensando que já resolveu parte do problema e depois sentar e pensar, tá, e agora? Quem vem? E agora? Quem a gente traz? Não, cara. Tem que ser pensado até antes. Antes tem que pensar assim, tem alguém que a gente possa trazer agora que vai solucionar nosso problema? Tem. Quem? Fulano. Ele viria? Será que sim? Será que...
A partir daí tu cogita demitir o Filipão, conversar com o Filipão, explicar. O Filipão é de casa, ali o papo poderia ser franco e até como um acordo, entre aspas, assim, né? Poderia existir de alguma forma. O Filipão saiu de menos. Esse é o meu ponto, né? E as pessoas falam em Roger Machado, por exemplo. Eu não vejo no nome do Roger esse cara. O Roger, ele tem boas qualidades, mas assim, a questão do grupo, da motivação, daquela coisa meio que o Renato tem, que o Joel Santana tem, que até o Lisca doido tem, eu não vejo no Roger. O Roger é um cara que talvez... Eu acho que o Roger tem suas limitações, mas ok, é um técnico ok. Não acho maravilhoso, mas pode ser que evolua, ainda é jovem e tal. Mas o Roger eu traria talvez para começar o ano que vem. Ah, o Filipão nos salvou, beleza, agora reformulação total em 2022, começa com o Roger. Eu vejo mais ele nesse cenário, sabe? Eu vou dizer para vocês, um cenário de crise que a gente tá, até o Roth é mais indicado que o Roger, na minha opinião, até o Lisca doido, sabe? Uns caras mais bombeiro, mais apagador de incêndio, né? As pessoas falam mal do Roth, ele também voltou lá pro Inter quando o Inter caiu, mas ali não é culpa de quem estava assumindo, né? Quando o Inter já estava lá embaixo. A culpa é de quem veio antes, na minha opinião. Na minha opinião, o Roth é um cara que eu digo para vocês, um amigo meu colorado me ligou quando o Fossati caiu do Inter em 2010, também 2010, e ele achou, e aí o Inter anunciou o Roth, Celso Roth, para assumir a reta final da Libertadores. E esse meu amigo achou que eu ia debochar dele, ele achou que eu tava ligando para ele para debochar. Eu tava ligando pra falar de uma noite, de uma concentra, de alguma coisa de solteirão na época. Não tinha nada a ver com futebol. E ele, tá, pode debochar, pode. Eu falei, o quê, meu? Tá falando do Roth? Cara, eu odiei a notícia. Vocês vão ser campeões da América. E foram. Foi o que eu falei pra ele. Esse meu amigo tá de prova. Cara, o Celso Roth é um cara que monta o time da noite pro dia como poucos. O problema dele é o desgaste, é o médio e longo prazo. É um cara que já perde o grupo, já tem outras questões, tem limitações. Sabe? Então assim, não tô dizendo que eu quero que venha o Roth, eu acho que eu prefiro que fique o Filipão até, sabe? Mas tô dizendo que sim, tem perfis. E o nome que eu mais ouço é o do Roger e eu não sei se é o perfil. Então quem seria? Vamos lá, digam nos comentários. Eu não sou totalmente contra uma queda do Filipão, porque apesar de eu achar que o Filipão teve mais méritos do que deméritos nessa passagem agora atual pelo Grêmio, eu vejo muito erro também, eu vejo muita limitação. Acho que o time tá patinando no mesmo lugar, tá sem meio de campo, sem mecânica. Eu acho que o Filipão tá patinando. Ele chegou claramente evoluindo, estancando a sangria, mostrando alguns resultados, e daqui a pouco ele estagnou. Então eu não acho que seria absurdo o Filipão cair. Eu não sou um defensor cego do Filipão. Mas quem vai entrar? Se tu me disser um nome, este aqui vai entrar, eu assino amanhã a saída do Filipão, se esse nome vai nos resolver. Eu só tenho alguma dificuldade de entender qual nome será esse, faltando agora 16 rodadas para acabar o Brasileirão. Se esse nome entrar na próxima, porque o Filipão já não caiu, né? Contra o Cuiabá. Vai perder para o Santos e cair, vai perder para o Fortaleza e cair. Aí já são 15 rodadas, 14 rodadas. Vai botar um cara nesse sprint final só até o cara entender o grupo, até o cara... Aí vamos voltar pro perfil. Tem perfil que pega o time andando e vai embora. Tem outros que, né... Até chegar, entender, chegar tateando e tal. Tem estilos e estilos. Então tudo isso tem que ser analisado. Porque a minha bronca com essa solução simplista de tira o Filipão é que, além de tudo, as pessoas ignoram o problema central, que na minha opinião é o elenco fraco. É um grupo ruim e, pior ainda, desequilibrado. Um grupo desequilibrado. Né? Eu acho que a gente tem muita carência. As pessoas diziam que o Renato não deu o que tinha que dar, que o Renato não treina o time, o Renato não faz nada. O Renato será campeão da América 2021, muito provavelmente. Aí depois as pessoas falavam que o Thiago Nunes não entende nada, esse cara nem treinador ele é muito patético. E essa parte até, eu não gosto dele mesmo como treinador, eu acho que ele tem suas limitações severas. Mas será que ele era tão ruim assim como mostrou no Grêmio? Eu vi o Inter e Ceará na última rodada, o Ceará deu um rodeão no Inter. Um rodeão, foi um crime o Ceará não ter ganho. Será que o Thiago Nunes é tão horroroso assim como aqui pareceu ser? Não, e agora o Filipão é o... né, isso eu falei, eu acho, no último vídeo. Agora o Filipão é o ultrapassado, que não entende nada, que não fez nada, blá, 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 blá. O
Filipão que em 2018 foi campeão brasileiro com o Palmeiras, com um recorde de gols, recorde de pontos, um turno inteiro invicto. Foi uma campanha histórica do Filipão. O Filipão que pegou um Palmeiras em crise, lembremos. Ele pegou um Palmeiras em crise, ele assumiu, porque até às vezes não foi o Roger Machado caiu por maus resultados. Ele não pegou um Palmeiras voando e só continuou o bom trabalho. Ele pegou um Palmeiras em crise, fez campanha histórica, um turno invicto, né? Em 2018. Então o Filipão esqueceu tudo em 2019, 2020, para ficar tão ultrapassado assim, né? A impressão que eu tenho é que a gente está com um carro caindo aos pedaços por culpa da direção do Grêmio, né? Leia esse elenco, né? Esse carro é o elenco. Um carro que tem só 3 pneus, um carro que a direção é dura, um carro que a porta tá caindo, um carro que não passa de 40 km por hora, e nós estamos ali na freeway, na estrada, dirigindo esse carro, e daí o carro engasga, daí o carro, aí tu troca o motorista. Putz, aí entra outro motorista, e aí o carro não sei o que, não vai, não passa de 40, aí tu reclama do motorista. E esse motorista pode até cometer alguns erros. Ele pode esquecer de dar um pisca, cometer algum erro ali na troca da marcha, de não sei o que. Cara, ele pode cometer alguns erros, só que será que trocar esse cara é a solução? Será que o próximo cara que vier não vai ser o próximo xingado e execrado? O foco, que agora já não dá mais tempo, tem que ser uma coisa mais pro ano que vem, talvez, e rezar para esse ano a gente se salvar do jeito que der, né? Mas o foco é trocar os pneus, trocar a porta, de repente, né? Como é que se diz? Revisar o motor e etc, etc. O furo é mais embaixo, sabe? O furo é mais em cima, eu sempre digo também, não, né? Não é questão do treinador. E mesmo com os erros do Filipão, vai vir alguém que não erra no lugar dele? Não sei. Repito, não estou dizendo que eu não acho que ele possa cair. Se vier um cara que vai agregar coisas que o Filipão não está sabendo agregar, seja animicamente, seja na questão do meio de campo, seja na questão do blá 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 blá, troquemos. Agora, existe esse cara? Está disponível esse cara? Quem é esse cara? Se existe, eu até acho que a queda pode ser benéfica. Se não existe, cara, eu sinceramente não sei. Mas o que eu sei é que os jogos contra o Santos e o Fortaleza fora vão dizer muito sobre o que vai acontecer com o Grêmio nas próximas rodadas, né? Se o Grêmio sobreviver a esses 2 jogos sem 2 derrotas, talvez ganhar um ou até empatar os 2, não sei, tô tentando ver um cenário meio médio, assim, né? Enfim, não sei. Se o Grêmio conseguir não ser catastrófico nesses 2 jogos, acho que o Filipão sobrevive até o Juventude na Arena, dia 17 de outubro, 18h15, domingo. Esse jogo tem que baixar em preço de ingresso, tem que fazer uma mobilização, e esse jogo pode ser a virada, a chave da coisa pode acontecer ali, sobretudo se a gente resistir a esse Santos e Fortaleza com alguns pontinhos na bagagem. E ali, além de tudo, talvez seja definitivo para o Filipão cair ou seguir, se ele sobreviver a esses 2 jogos fora. Resumindo, os 3 próximos jogos acho que vão dizer muito, não só sobre a nossa tabela, mas sobre a questão do treinador. O que eu discordo, né? Eu acho que se tu tem convicção no trabalho, não é um resultado ou outro que vão ter que definir, e, né, só que nós estamos falando dessa direção do Grêmio que não tem convicção de nada, e ela vai assim, vai no impulso, vai no embalo, se ganhar fica, se perder sai, e sabe-se lá o que vai acontecer. Deixa nos comentários aí o que vocês acham, sei que esse assunto é polêmico, e era isso. Feito, falou, abraço.